Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa turma do ensino médio, segunda série do ensino médio. Vamos então dar continuidade ao aprofundamento dos nossos conteúdos de sociologia, que nós iniciamos no primeiro ano. Então hoje nesse ano nós vamos ter condição de discutir e aprofundar outros temas importantes da sociologia. Vamos lá então? Na aula de hoje nós vamos trabalhar os movimentos sociais na contemporaneidade. Vamos lá? Muito bem. Nós vamos então trabalhar os movimentos sociais, só que os movimentos sociais na contemporaneidade. Por quê? São os movimentos atuais, os movimentos sociais atuais, não é isso? Então, antes de nós tratarmos dos movimentos sociais na contemporaneidade, nós vamos discutir e aprofundar um pouco sobre o que realmente são os movimentos sociais. Em primeiro lugar, os movimentos sociais são fenômenos históricos, resultados de lutas sociais que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades, certo? Tais movimentos, chamados movimentos sociais, passam por etapas diferentes, conforme as sociedades vão mudando. Então, como a sociedade muda, os movimentos também mudam. Então, nós vamos fazer aqui uma comparação entre os movimentos sociais tradicionais e os movimentos sociais contemporâneos, certo? Os movimentos sociais tradicionais, eles se caracterizam por lutas de classe, estão mais fundamentados nessa chamada luta de classe. Por exemplo, a classe operária contra a classe burguesa, né? A classe burguesa, como vocês sabem, é aquela que detém os meios de produção, conforme indicado aí nas análises marxistas. Os movimentos sociais contemporâneos estão voltados aos aspectos mais coletivos e problemas interseccionais relacionados à esfera pública em seu conjunto. Por exemplo, pobreza, discriminações, questões de gênero e sexualidade, questões raciais e também contra as guerras. Segundo Kohn, renomada cientista política brasileira, os anos 90 marcam um período de movimentos sociais mais atentos às questões éticas e valores humanos e voltado também ao meio ambiente. Mas surgiu uma palavra aí que a gente não conhece, não é isso? Interseccionalidade. E nós vamos chamar então o Djurquinha, que nos acompanha sempre aí, tirando as nossas dúvidas, que vai explicar o que significa essa palavra. Não é isso, Djurquinha? O conceito de interseccionalidade foi cunhado por Kimberly Williams Crenshaw, numa pesquisa em 1991 sobre as violências vividas pelas mulheres de cores nas classes desfavorecidas nos Estados Unidos. Interseccionalidade é um conceito sociológico que estuda as interações nas vidas das minorias, entre diversas estruturas de poder. Muito bem, Djurquinha. E aí nós vamos para a matemática, né? A intersecção, não é isso? Aquilo que está num canto e está no outro. Então, na sociologia, usa esse conceito para dizer que as minorias, elas sofrem, né, de vários problemas estruturais ali que estão presentes para os negros, para os pobres, para os indígenas, para as mulheres. Então, estão sempre ali juntos esses problemas, nas mesmas classes. Então, que fatores contribuíram para o surgimento desses chamados novos movimentos sociais? Então, a insurgência de uma nova sociedade civil que se configura com a explosão da globalização, crescimento das cidades, né? Com uma nova maneira de se praticar a democracia, principalmente a partir da crise do modelo de Estado de bem-estar social que começou depois da Segunda Guerra na Europa. As ditaduras militares na América Latina, que fizeram emergir grupos sociais organizados e ações coletivas consistentes na luta contra os regimes de exceção que aí
traspassaram toda aí a América Latina, o Brasil também sofreu, né, disso. E aí, a gênese dos movimentos sociais, onde e quando surgiu, né? Então, os teóricos, eles vão nos dizer onde nasceu e como nasceu. Então, pode-se atribuir o surgimento dos movimentos sociais ao longo do século XX, a expansão da democracia em muitos países da América Latina e no mundo, né? A busca pela democracia. Muitos estudiosos identificam, né, o ápice, o momento auge desse momento, na luta estudantil francesa de maio de 1968, contra o Estado, por reformas estruturais na educação. Esse movimento estudantil da França, ele vai conseguir trazer para apoiá-lo outros movimentos, os movimentos das mulheres, os movimentos de trabalhadores, os sindicatos. Então, é aí que, segundo os teóricos, surge, né, os chamados novos movimentos sociais, certo? Muito bem. E os movimentos sociais no século XXI. Há uma participação em políticas sociais, numa luta política por mudanças, né, mudanças macroestruturais, para além dos interesses de cada movimento social. Então, os movimentos sociais atuais, eles ultrapassam as suas lutas individuais, né? Surgem plataformas de movimentos sociais que articulam pautas e lutas coletivas por políticas sociais e direitos coletivos num âmbito mais conjuntural em termos sociais. Então, veja, os movimentos saem daquele do seu ambiente e eles ultrapassam, vão além, buscam outros, né, outras causas, e esses movimentos, eles se juntam para essa luta. Então, é como se os movimentos sociais, né, nacionais e internacionais, enxergassem interfaces de luta com outros movimentos que, somados, formam uma plataforma em prol de certos direitos e liberdades. Então, eles se juntam. Então, quando esses movimentos são feitos até pela internet, né, eles conseguem articular movimentos de cunho internacional a partir das redes sociais. O século XXI chega nessa atmosfera de um cenário político-social internacional que modifica algumas lógicas e compreensões que tínhamos sobre os movimentos sociais. Os movimentos sociais vão modificando as suas causas de luta, né? Essa dinâmica de forças internacionais articuladas, forças de oposição e de resistência ao neoliberalismo, fazem emergir o que Dias Salazar chamou de movimentos mundiais em rede, né, pela justiça global. Então, vão se juntando, vão se unindo, como, por exemplo, o Fórum Social Mundial, que é um movimento que começou pequeno, mas hoje é um fórum, um movimento mundial, né? E aí nós vamos trazer, então, quais são as características desses novos movimentos sociais. Primeiro, atuação como uma rede de troca de informação e cooperação, em contraponto à centralização dos movimentos tradicionais, com hierarquia vertical de líderes e militantes. Então, os movimentos sociais saem dessa atmosfera. Tendência de a base social de militantes ir além da estrutura de classes, reunindo em torno de uma mesma causa ativistas e diferentes posições na estrutura social, né? Mesmo tendo posições até ideológicas diferentes, se juntam, né, no momento que a causa é maior. Emergência de novas dimensões de identidade, a exemplo do que acontece com o movimento feminista, né, com o movimento negro ou com os movimentos pelos direitos dos homossexuais, direito dos indígenas, né? Então, vejam, são essas características aí dos chamados novos movimentos sociais. Tem mais. Incorporação de aspectos íntimos e individuais
na vida humana em suas agendas de ação. Alternativa aos canais convencionais de participação das democracias ocidentais, que vêm sofrendo com seguidas crises de credibilidade, como os partidos políticos e as organizações sindicais. Então, esses novos movimentos sociais, eles surgem como alternativa a esses outros movimentos, né? Eles constituem tanto uma crítica à regulação social capitalista, como também criticam a emancipação social socialista, como foi definida pelo marxismo. Então, eles muitas vezes ultrapassam, né, essa questão ideológica. E aí nós vamos chamar os movimentos sociais no Brasil. Os movimentos sociais no Brasil, eles remontam ao período colonial. Tem sua história fundamentada em lutas de embates com governos autoritários e luta pela liberdade e pela democracia. Nós temos aí Cabanada, Balaiada, né? São movimentos que surgiram aí na época, né, ainda do Brasil colônia, certo? E os movimentos sociais no Brasil a partir da Constituição de 1988. Então, durante o período autoritário, cada movimento social foi forjando sua identidade, suas formas de atuação, pautas de reivindicações, valores, né, seus discursos que o caracterizavam e diferenciavam de outro movimento, certo? Então vejam, e aí nós temos novos movimentos que surgiram no Brasil a partir, né, primeiro, né, não só a partir da Constituição, mas o próprio período ditatorial fez com que fosse se forjando, né, na sociedade esses movimentos, como por exemplo o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse movimento, ele luta por terra, né, e por uma efetiva reforma agrária. Então, terra para quem quer trabalhar e não tem terra. Movimento, por exemplo, o movimento de mulheres. É um movimento que luta por direitos, né, e igualdade de condições. Movimento negro, luta contra o racismo e contra o preconceito. Movimento estudantil, luta por qualidade de ensino, né, por mais investimento na área da educação. E os movimentos anti-manicominal. São movimentos que lutam contra, né, as más qualidades de tratamento com os doentes mentais nos manicômios, certo? Temos também os movimentos chamados movimentos indígenas, né, que são organizações indígenas do país contra as ameaças e agressões aos direitos indígenas. Temos também aí o movimento LGBT ou LGBTI+, né, que é a sigla, né, de lésbica, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, que lutam por dignidade, por respeito, por direito, né, por participação, certo? Muito bem. Então, nós trouxemos aqui para vocês os chamados novos movimentos sociais. São movimentos que atuam na nossa sociedade, que estão aí no dia a dia da sociedade, estão sempre se organizando, lutando, buscando, né, espaço. Os movimentos sociais, eles surgem exatamente porque falta espaço, falta participação. O que esses movimentos buscam? Eles buscam, então, os seus direitos. Então, a sociedade moderna trouxe aí novos movimentos sociais que estão, diferentemente dos movimentos tradicionais, que eram movimentos de classe, movimentos classistas. Esses movimentos, eles ultrapassam, né, essa questão classista e se organizam e lutam por outras causas, como nós vimos aí a causa ambiental, por exemplo, né, a causa das mulheres, a causa dos negros, a causa dos indígenas. Então, são movimentos que
estão presentes na nossa sociedade. Por isso são chamados de novos movimentos sociais ou movimentos sociais da contemporaneidade, isto é, movimentos que atuam no hoje da sociedade. Muito bem, vamos então para a nossa dinâmica local interativa. A primeira questão diz o seguinte: são fatores que contribuíram para o surgimento dos novos movimentos sociais na contemporaneidade. Item 1. A luta de classes entre operários e patrões pela predominância do poder político no mundo. Item 2. A insurgência de uma nova sociedade civil que se configura com a explosão da globalização, com o crescimento das cidades, com uma nova maneira de se praticar a democracia, principalmente a partir da crise do modelo de estado de bem-estar social iniciado na Europa. E, terceiro, as ditaduras militares na América Latina, que fizeram emergir grupos sociais organizados e ações coletivas consistentes na luta contra os regimes de exceção. Certo? Então, das afirmativas acima estão corretas. Nós temos aí, então, 5 alternativas e você vai marcar aquela que você acha que está correta. Certo? Questão 2 diz o seguinte: a partir do que foi trabalhado em aula e de seus conhecimentos a respeito dos novos movimentos sociais, apresente pontos que os diferenciam dos chamados movimentos tradicionais. Certo? Um bom trabalho e até daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta para a correção da nossa dinâmica local interativa. A primeira questão, certamente todos vocês acertaram, porque vocês marcaram aí a letra E, certo? Somente a alternativa E responde corretamente à questão, pois o item 1 apresenta uma característica típica dos movimentos sociais tradicionais, então não podia ser. Muito bem, parabéns aí pela resposta acertada. E vamos para a segunda questão. Vejam lá. A segunda questão é uma questão que você teria que responder por escrito, não é isso? E você teria que fazer aí um tipo de comparação entre os movimentos sociais tradicionais e os movimentos sociais chamados novos movimentos sociais ou os movimentos sociais contemporâneos, certo? Os movimentos tradicionais são aqueles, como vocês viram, que tem sua característica principal aí a luta de classes, principalmente entre operários e burguesia, trabalhador e dono dos meios de produção, das terras, dos bancos, das fábricas, E, por outro lado, os movimentos sociais contemporâneos, chamados também de novos movimentos sociais, têm suas pautas voltadas para problemas relacionados às questões coletivas, como pobreza, discriminação, questões de gênero, ambientais, e outros, certo? Muito bem. Então, podemos observar que os novos movimentos sociais se diferenciam dos movimentos chamados tradicionais, pois os últimos, isto é, os movimentos contemporâneos, se caracterizam pela luta. Os primeiros movimentos tradicionais, eles vão se caracterizar pela luta de classe. Já os movimentos chamados novos movimentos sociais, eles se caracterizam pelas lutas identitárias. Correto? Muito bem, parabéns e até a próxima aula.